Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Entrando no módulo novo, nós vamos falar um pouco sobre modelagem de requisitos usando diagramas de caso de uso, diagramas de sequência. Também falaremos um pouco a respeito de outros diagramas existentes também. Bom, a modelagem de requisitos é uma etapa crucial no desenvolvimento de sistemas de software, pois permite capturar, analisar, documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Através dessa técnica, como diagramas de caso de uso e diagramas de sequência, os analistas e desenvolvedores podem entender melhor as interações entre os atores e o sistema, além de visualizar o comportamento esperado em diferentes cenários. Nesse conteúdo, nós abordaremos essas duas técnicas principais e também mencionaremos outros diagramas frequentemente utilizados na modelagem de requisitos. Então, já como foi mencionado em muitas aulas anteriores, pessoal, os diagramas são as formas ilustrativas no qual nós pegamos tudo aquilo que foi levantado de requisito de forma textual e transformamos em imagem para que nós tenhamos uma facilidade de visualização, de interpretação, e como o próprio texto menciona aqui, os analistas e os desenvolvedores eles podem entender melhor as interações entre os atores e o sistema. Então, nesse caso, quem que é o ator? Qual que é o contexto de ator? O ator sempre vai ser o usuário que está fazendo o uso daquela ferramenta ou daquele recurso. Então, sempre que vocês ouvirem atores, significa que está sendo falado dos usuários. E aí, independente de ser usuário final, independente de ser um gerente, independente de ser pessoas do time interno ou externo, os atores eles sempre vão ser relacionados a usuários, tá bom? Vamos lá, o primeiro deles, como já foi mencionado, diagramas de caso de uso. Para que ele serve e por que ele é muito utilizado? Olha só. Os diagramas de caso de uso são ferramentas gráficas que ajudam a representar a funcionalidade do sistema sobre a perspectiva dos atores envolvidos. O ator é qualquer entidade externa que interage com o sistema, como usuários, outros sistemas ou até mesmo dispositivos. Os casos de uso descrevem as ações que os atores executam no sistema e a resposta que o sistema fornece. A notação padrão inclui eclipses para representar atores e retângulos para representar casos de uso. Então vamos lá. O diagrama de caso de uso ele representa a interação entre os atores e o sistema. Então é um dos diagramas mais utilizados justamente por isso, porque representa a interatividade entre o externo e o interno. E aí eu coloquei uma imagem aqui para nós termos uma percepção melhor de como que é desenhado, beleza? Então olha só, nós temos aqui inicialmente os atores, beleza? Então temos três atores nesse contexto. Um é o usuário, o segundo é o moderador e o terceiro é o administrador. De certa forma, esses três aqui são usuários. Porém, o que muda de um para o outro é literalmente a acessibilidade que eles possuem dentro do sistema. Então, vamos imaginar que seja por camadas, tá bom? Então, assim, o meu usuário, digamos que sejam as pessoas que vai fazer a usabilidade do sistema no cotidiano, no dia a dia, realizar tarefas, elas possuem algumas interações e essas interações não dão permissionamentos mais avançados. Já o moderador, por exemplo, ele tem uma interação da mesma forma que o usuário possui, porém ele tem permissões maiores para realizar algumas outras coisas dentro da ferramenta. Já o administrativo, ele tem os mesmos acessos do que os dois anteriores, porém ainda tem uma permissionalidade maior para fazer outras coisas que os outros dois anteriores talvez não consigam ou não tenham permissão. E aí, como que é ilustrado isso daqui? Olha só. O meu usuário, por exemplo, ele pode se registrar na ferramenta, ele pode efetuar login, ele pode manter patch,
e ele pode adotar pet. Então aqui seria um exemplo fictício de um sistema de doação de animais domésticos, por exemplo, beleza? Então o meu sistema, ele permite que o meu usuário faça 4 ações aqui dentro. Legal? Então as minhas ações elas são representadas por esses círculos aqui. Então eu estou dizendo que a interação com o meu usuário para minha ferramenta é que ele pode se registrar, ele pode efetuar login, ele pode manter um pet e ele pode adotar um pet. Legal? Já o meu moderador, ele pode fazer tudo o que o meu usuário faz, só que ele também consegue manter localidades, que diferente do meu usuário não consegue. Já o meu administrador, ele consegue fazer tudo o que o usuário faz, mais o que o moderador faz, que é manter localidades, e além de todas essas funcionalidades, ele também consegue gerenciar usuários. Então aqui ele consegue, por exemplo, fazer a busca dos usuários, às vezes, dependendo do sistema, ele vai conseguir dar permissão, retirar permissão, trocar a senha para esse usuário, congelar esse usuário, desativar esse usuário, ativar esse usuário, excluir esse usuário, criar outros usuários e assim sucessivamente. Então aqui é uma maneira ilustrativa. Imaginemos que foram levantados requisitos para criar uma funcionalidade, um sistema que faz adoção de pets, onde você cadastra primeiramente o usuário, cadastra o seu pet, e aí você também consegue colocar a opção de doação ou fazer buscas de pets que estão sendo doados. Então, foram levantados todos os requisitos textuais, foram mapeados, requisitos funcionais, não funcionais, requisitos de usabilidade, requisitos de desempenho e etc. E aí, depois de tudo isso, foi montado o quê? Foi montado um diagrama de caso de uso, que aqui é possível destrinchar de uma melhor maneira o que dá para fazer, o que não dá, como que o usuário vai acessar, como que não vai, se vai haver mais algum outro ponto além do que foi anotado ou não, se faltou anotações ou não e etc. Então, esse é um dos diagramas mais utilizados para fazer representações de requisitos que nós temos. Legal? Agora, um segundo diagrama é o de sequência. Os diagramas de sequência são usados para descrever a interação entre atores e objetos dentro do sistema ao longo do tempo. Eles mostram a ordem das mensagens trocadas entre os objetos em sequência cronológica. Esse tipo de diagrama é útil para visualizar o comportamento dinâmico do sistema em resposta a um caso de uso específico. Então, diferente do diagrama anterior que mostra a interação entre o usuário e o sistema de um contexto genérico e geral, esse outro diagrama aqui, que é o de sequência, ele vai ser usado para descrever a interação entre os atores e os objetos. Então, o que são os objetos dentro do sistema? Os objetos são tudo aquilo que o usuário conseguir clicar, conseguir fazer ações, beleza? Pode ser um botão, pode ser um campo de inserir texto, pode ser um xizinho de pop-up e entre outras finalidades. E aí como que é feito? Olha só. Como é dito o nome, né? É um diagrama de sequência. Então ele vai pegar uma primeira ação do usuário e a partir daquela ação do usuário ele vai fazer sequências de interações entre objetos dentro do sistema. Então, após o usuário fazer o login, por exemplo, dentro de uma aplicação web, o que vai acontecer? A aplicação vai fazer a verificação ou a busca se aquele e-mail e senha no qual o usuário usou para fazer o login existe, e aí vai haver uma autenticação para saber se está válido ou não, se inseriu de forma devida ou não, se o usuário e senha estão corretos ou não. Então, essa autenticação vai ser verificada dentro do banco de dados, onde talvez exista um token, isso não é premissa, tá? E nós vamos entender que, assim, de certa forma, o token é uma espécie de chave no qual é permitido fazer verificações, beleza? Só que não precisamos entrar em detalhes quanto a isso daqui. Só que dando continuidade, então como funciona? O meu usuário, ele usou usuário e senha para fazer o login dentro de uma aplicação web. Então, a busca entre usuário e senha foi feita no meu banco de dados, então foi feita uma autenticação
para saber a existência daquele usuário e senha se existe e se está correto. E aí, caso existe aqui o login do meu usuário, ou seja, ele conseguiu fazer o login. Caso não exista, existe uma mensagem de erro. Como que isso vai funcionar? A partir de uma condição que tem aqui no meio. Então, olha só, se o meu usuário não existe, existe uma mensagem de e-mail. Se o meu usuário existe, ele vai efetuar o login. Então, aqui eu estou mostrando as interações do meu agente, do meu ator, dentro da minha ferramenta, legal? Só que depois da interação do meu ator com a minha ferramenta, eu estou mostrando a interação entre os objetos existentes dentro da minha ferramenta, beleza? E aí, olha só que bacana. Então, existe aqui os status de login, mensagens de erro, ou o redirecionamento para a tela principal. O que é o redirecionamento para a tela principal? Então, eu tenho a tela de login e senha. Então, eu inseri lá o meu e-mail, a minha senha, que é o que eu uso para fazer o login. Se ele está correto ou se existe o cadastro disso dentro do banco de dados, ele vai fazer o login e vai me redirecionar para a tela inicial. Então, aqui, ó, redirecionamento para a tela principal. Caso o meu usuário, que é o meu e-mail, ou caso a minha senha esteja incorreta, ou caso eles não estão cadastrados, não são existentes dentro do banco de dados, aí vai me mostrar uma mensagem de erro. E aí, o que meu sistema faz, por exemplo, após ter efetuado o login? Tela de cadastro de documento. Beleza? Então, são dois tipos de diagramas que são muito utilizados para fazer representações ilustrativas dos requisitos que foram levantados. Lembrando que o nosso diagrama de caso de uso, ele serve aqui para ilustrar os atores e as ações que eles fazem dentro do sistema. Já o outro, ele faz a ilustração das interações entre os objetos dentro do sistema. Legal? E aí, por fim, existem outros diagramas. Como eu já mencionei em aulas anteriores, existem 14 tipos de diagramas ao todo, beleza? Nem sempre todos eles vão ser usados para fazer levantamentos de requisitos, mas todos eles fazem parte de diagramas. Então, olha só. Além dos diagramas de caso de uso e sequência, existem diagramas que podem ser utilizados na modelagem. Então, dos outros 14 lá no total, alguns outros também podem ser utilizados para dentro de requisitos. Então, nós temos o primeiro, que é o diagrama de classes, usados para representar as estruturas das classes do sistema, mostrando as suas propriedades e relacionamentos. Então, sobre banco de dados, chaves primárias, estrangeiras e etc. Segundo, diagramas de estado são úteis para descrever o comportamento do objeto ao longo do tempo, mostrando os estados pelos quais eles podem passar e as transições entre eles. Um exemplo lá de estados, né? Então, offline, pendente, online, ocupado, pausa para banheiro, pausa para almoço e etc. Isso são estados de um objeto. Quem é o meu objeto? Meu objeto é o meu usuário logado, um exemplo. E aí ele pode passar por alguns estados de acordo com a disponibilidade ou com a ocupação que ele possui ou com a pausa que ele possui. Então, essas pausas, né, esses status dentro do sistema, dentro da ferramenta, poderia muito bem entrar como esses tipos de estados que podem ser passados. Então, quando ele está disponível e apto para trabalhar, ele está disponível. Se por um acaso ele entrou em uma reunião interna, ou ele está fazendo alguma ligação, ou qualquer outra coisa do tipo, ele está como ocupado. Se ele teve o horário de almoço, ele pode colocar pausa para almoço. Se ele precisou ir ao banheiro, ele pode colocar pausa para o banheiro, e assim sucessivamente. Temos um terceiro, que é o diagrama de componentes. Esses aqui mostram a estrutura do sistema em termos de componentes e as suas interações. Aqui é para mostrar qual que é a estrutura. Então, aonde que está hospedado, qual que é o tipo de tecnologia, quantos bancos de dados, quais que são as tabelas e assim sucessivamente. Temos um quarto, que é diagramas de implantação. Representam a disposição física dos componentes dos sistemas em hardware. Então, aqui nós estamos falando de requisitos, por exemplo, para talvez projetos ou premissas voltados à telefonia,
talvez voltado à área de telecom, onde nós temos muitos aparelhos físicos, beleza? Então ele pode ser usado para fazer essas representatividades, por exemplo. Já o nosso quinto seria o diagrama de atividades. Esses são utilizados para descrever o fluxo de trabalho ou processos em um sistema. Então aqui nós podemos entender que esse diagrama ele serve para fazer a descrição de fluxo de trabalho. Então, um exemplo, cadastrar o usuário. Qual que é o fluxo de cadastro do usuário? Então vamos lá. O usuário ele acessa login e senha, é redirecionado para a página inicial, o usuário clica no menu cadastrar, abre-se então uma janela onde é necessário preencher dados, o usuário preenche nome, o usuário preenche sobrenome, o usuário preenche endereço, o usuário preenche contato, o usuário preenche e-mail, o usuário distingue sexo entre feminino e masculino e assim sucessivamente. Após todos os preenchimentos, o usuário clica em cadastrar. Isso é um fluxo de trabalho ou processo que um sistema realizaria, por exemplo. Já o nosso sexto seria diagramas de interação. Esses englobam tanto os diagramas de sequência como os diagramas de comunicação, que mostram as interações entre objetos de forma mais abstrata. Aqui seria uma complementação do segundo diagrama que nós vimos, que é o nosso diagrama de sequência, beleza? Então ele pode ser utilizado junto ou ele pode ser utilizado para complementar informações. Olha só, cada tipo de diagrama tem o seu propósito e contribui para uma visão específica do sistema, permitindo uma análise completa dos requisitos e facilitando a comunicação entre os membros de equipe e de desenvolvimento. Então, você como um analista de requisitos, um analista de processos, você tem que ter a malícia de saber qual que é o diagrama que melhor vai representar informações, que melhor vai ilustrar, que melhor vai deixar visível aquilo que você precisa mostrar à sua equipe, que você precisa mostrar a terceiros. Então, você tem de saber escolher o momento propício de se utilizar cada um desses diagramas, ou se você tiver tempo, habilidade e etc., você pode criar mais de um também. E aí você pode utilizar combinações. Então, por exemplo, diagramas de caso de uso e diagramas de sequência, foram os dois primeiros que nós utilizamos ali, que nós vimos, na verdade, eles são utilizados muito em conjunto. Então, eu uso um para fazer a ilustratividade do que o meu usuário faz dentro da minha ferramenta, e um outro eu uso para ilustrar o que a minha ferramenta faz em relação à interatividade entre um objeto e outro, beleza? Então eu posso fazer combinações. E aí eu preciso ter o que? A malícia de saber como utilizar isso daqui. Como que eu vou incorporar ou como que eu vou incrementar um ao outro, como que eu vou combinar. Bom, qual que é o diagrama que faz isso, qual que é o diagrama que faz aquilo. Se eu desenhar os dois, eu vou ter uma visão mais ampla, eu vou ter uma visão mais embaralhada. Então, tudo isso é necessário de se visualizar também. Conclusão geral é que a modelagem de requisitos através dos diagramas de caso de uso, sequências e outros diagramas são fundamentais para garantir a compreensão e a documentação adequada dos requisitos do sistema, contribuindo para o desenvolvimento de software eficiente, confiável e alinhado com as expectativas dos usuários e também dos stakeholders. De uma forma geral, como eu já venho batendo na tecla em aulas anteriores, junto à documentação textual é imprescindível que tenha um diagrama para fazer a ilustração daquelas informações. Então, eu espero que você tenha absorvido muito do que nós falamos aqui, principalmente que você consiga colocar isso em prática no dia a dia, você consiga fazer testes, você consiga trabalhar, fixar, exercitar tudo isso daqui. Muita coisa nós já vimos, muita coisa ainda para ver. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.